Com certeza, amém? Deus abençoe você. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a todos, cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Pai eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, que é o fim, aquele que é, o que era, o que adivinha, aquele que é todo-poderoso, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de todo o poder, que está em cima do céu, em cima da terra. Jesus Cristo, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o eterno e soberano de Deus, aquele que nos ama e com teu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdote, aquele que vem com as nuvens e todo o olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre o seu nome, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas de Deus, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os pés como latão reluzente, aquele que tem uma voz como voz de muitas águas, aquele que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que os irmãos abrem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 57, quero agradecer aqui ao meu irmão Hermeson, que trabalha comigo, é um homem de Deus, viu? Um homem de Deus, a alegria de estar aqui comigo. Obrigado, viu, irmão? Glória a Deus. Quero pregar hoje uma palavra de vitória, amém? Diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória. Obrigado, irmãos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos juntos? Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Podem se sentar, muito obrigado. Eu quero ter a liberdade de dar um tema nessa mensagem. Quero que todos entendam o propósito de Deus nessa palavra, mesmo sabendo que muitos já estão até mesmo acostumados com ela. Mas eu creio que o Senhor Jesus nos dará novas revelações nessa noite, amém? E o tema é: triunfando sobre os problemas da vida. Triunfando sobre os problemas da vida. É claro que, em certas circunstâncias da vida, essa palavra se torna muito difícil, pois o próprio Senhor Jesus mesmo foi quem disse que nós, neste mundo, nós teremos aflições, ou seja, problemas que serão difíceis, que nos trará sofrimento que às vezes será difícil de suportar. O Senhor Jesus mesmo passou, em seu ministério terreno, ele passou por sofrimentos angustiantes. A sua morte de cruz, ela foi a mais dolorosa da história, pois ali ele foi atingido no corpo, na alma e no espírito também. O seu sofrimento foi um sofrimento indizível, porque além de sofrer o abandono de Deus Pai, por causa dos nossos pecados que estava sobre ele ainda sofreu o desprezo dos seus próprios amigos, dos seus discípulos. A Bíblia diz que ele pisou o largar sozinho, e dos povos não houve ninguém com ele. Naquele momento, vergado pelo peso da cruz e também oprimido de tristeza, o Senhor Jesus sentiu sobre si o peso esmagador do pecado do mundo todo que estava sobre ele. O pecado do mundo todo que o separavam do Pai, que o separava de Deus. Mas mesmo assim,
O Senhor Jesus, Ele foi vitorioso e pela sua vitória, Ele nos dá autoridade para vencer todas as circunstâncias da vida, porque graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a promessa de vitória e de triunfo, ela é uma realidade bíblica. O próprio apóstolo Paulo foi quem nos disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos fortalece, aleluias, porque Ele nos fortalece. Agora, isso não quer dizer que os problemas não virão, isso não quer dizer que nós não teremos luta nessa vida, porque teremos. Os gigantes se levantarão, e Ele será forte. As dificuldades serão de todas as formas, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aleluias. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Mas eu quero trazer nessa noite que, infelizmente, irmãos, e falar sobre uma realidade muito séria por parte de muitas pessoas do mundo todo que sofrem com vários tipos de problemas em sua vida. Problemas e sofrimentos emocionais. Vocês já ouviram falar disso? Problemas e sofrimentos emocionais, com certeza. Ou seja, isso traz uma tristeza muito profunda por parte daquelas pessoas que não consegue levar a sua vida centrada na palavra de Deus. Ou seja, por parte daquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por parte daquelas pessoas que ainda não foram lavadas, ou seja, não foram libertadas pela palavra de Deus. O fato dessas pessoas não terem conhecimento do poder de Deus, não terem conhecimento de Deus, faz com que eles procuram sempre o caminho errado. Ou seja, e por fim, os problemas emocionais trazem um mal muito grande para essas pessoas. Ou seja, a pessoa se sente frustrado na vida, se sente derrotado. Ou seja, o que acontece é que com essas pessoas que estão lá fora, existe por aí uma guerra que está sendo travada entre o diabo e o ser humano, ou seja, entre o homem e o diabo, e que na maioria das vezes é o diabo que prevalece. Na maioria das vezes é o diabo quem vence. Sabe por quê? Porque por mais que essas pessoas tenham o seu livre-arbítrio, né, e no seu consciente sempre tem aquela palavra não, para não fazer as coisas erradas, mas eles sempre estão desobedecendo essa palavra e estão fazendo tudo errado. Estão fazendo tudo errado. Ou seja, certa vez eu ouvi uma frase num livro que disse assim que às vezes nós damos muito mais poder, né? Acreditamos muito mais na ação do diabo para nos derrotar, para nos afligir, do que no poder de Deus para nos abençoar e para nos salvar. As pessoas preferem acreditar no poder do diabo do que acreditar na grande misericórdia de Deus para perdoar e sempre nos dar uma nova chance. Porque Deus sempre nos dá uma nova chance. Basta acreditar no poder dele sobre nossas vidas. Basta acreditar na misericórdia, que Ele perdoa, que Ele esquece e nos dá a chance de começar de novo. Mas olha bem, outra coisa que infelizmente nós devemos concordar, é que muitos cristãos também, pastor, estão nessa mesma situação. Pessoas que um dia foram compradas, lavadas, remidas, redimidas, transformadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, mas também que têm convivido com vários tipos de problemas e sofrimentos emocionais. Ou seja, acontece muito. Sabe o que é pior ainda? Muitos são derrotados. Muitos crentes estão sendo derrotados aí, estão sendo vencidos pelo inimigo, estão deixando o caminho da salvação. Por quê? Porque têm dado ouvidos ao inimigo. Estamos falando de crentes, estamos falando de pessoas que foram resgatadas por Cristo um dia, crentes que não têm sabedoria para vencer esses problemas de uma forma inteligente, de uma forma bíblica, e com isso acaba se perdendo na vida também. No caso daquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o poder de Deus, elas acabam se tornando escravos do diabo, ou seja, as drogas, a prostituição,
o alcoolismo acaba sendo o único caminho que eles procuram. Caminhos estes que nós sabemos muito bem que os levam à morte, que os levam à perdição. Mas agora estamos falando de crente. Estamos falando daquele que tem a marca da promessa. Estamos falando daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. E que não pode acontecer. Que não pode deixar isso acontecer. Porque mesmo que não sejamos imunes aos sofrimentos da vida, mesmo que não escapamos, né, dos problemas emocionais que a vida nos traz, mas uma coisa é certa, nós temos que ter sabedoria de Deus para superar essas coisas. Nós temos que ter a inteligência e saber que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, porque quem está com você é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que te faz vencer. Aleluias. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você sabe qual é um dos maiores problemas, né, que mais nos atinge nesse mundo atual? Ou seja, em todos os tempos? Chama-se frustrações. Uma pequena palavra, mas que tem um poder destruidor na vida de uma pessoa. Sabe aquilo que você tanto queria conseguir, aquilo que você tanto almejava, aquilo que você tanto lutou, e quando já estava em suas mãos, de repente sumiu, desapareceu? Sonhos que nunca foram realizados, projetos e mais projetos que nunca saíram do papel. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta frustrada na vida, e quando isso acontece, ela se sente assim um derrotado, um inútil, um fracassado. E por fim, ou seja, a tristeza toma conta, e isso acaba ferindo a nossa alma também, enchendo a nossa alma de tristeza. O próprio Senhor Jesus Cristo não escapou dessa realidade. Pois quando aproximava-se a hora que chegava a sua morte, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Naquele momento, o Senhor Jesus também sentiu frustração. Ele se sentiu frustrado também. Até pelo fato de não poder contar com seus amigos, com seus discípulos, naquele momento tão significativo de sua vida. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, esbofetaram, né, cuspiram em seu rosto, e claro que isso causou dores. Mas a maior dor que Jesus Cristo sentiu naquele momento foi a dor da solidão. Foi uma frustração muito grande que ele sentiu porque não tinha ninguém com ele. Nem mesmo Deus, nem mesmo seu Pai, ele teve que beber aquele cálice sozinho. Uma outra coisa que a frustração acaba causando tristeza também é o nosso espírito. Quando lá em 1 Samuel, Ana, na sua tristeza por falta de um filho, ela disse ao profeta Eli: olha, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Ela disse isso porque o nosso espírito, ele é diretamente afetado pela frustração que nós sentimos. A frustração é um sentimento que ocorre quando nós esperamos algo acontecer, mas não acontece, foge de nós. Isso se torna mais grave ainda por aquela pessoa que não consegue depender de Deus para resolver os seus problemas. Pessoas que não conseguem buscar a Deus para resolver os seus problemas. No caso de Ana, e no caso de muitas pessoas, teve que ter uma intervenção divina para resolver aquela frustração dela. E o profeta Jó? O profeta Jó que falou da amargura e da angústia do seu espírito. Ele foi um homem que sofreu em todos os aspectos de sua vida. A tristeza lhe acompanhava em cada passo de sua prova. Mas mesmo assim, Jó acreditava que em algum momento, na hora certa, no momento de Deus, Deus iria intervir na vida dele, Deus iria mudar o quadro da vida dele, Deus iria dar a vitória a ele, porque ele esperava no tempo de Deus. Aleluias. Quem sabe você esteja passando por momentos assim também. Você está esperando um milagre na hora, está esperando um milagre na sua vida. Entenda que no momento certo Deus vai fazer esse milagre. Outra coisa muito séria que a frustração pode desencadear em nossa vida são as enfermidades.
Vejam como isso é perigoso. A frustração, a tristeza, ela pode desencadear enfermidades em nossas vidas. Podemos ficar doentes quando ficamos tristes, quando somos decepcionados, quando somos frustrados. O profeta Neemias, lá no capítulo 2, versículo 2, ele demonstrou sinais de enfermidades pela tristeza que sentia por Jerusalém. Demonstrou sinais de enfermidade. As enfermidades, elas vieram por causa do pecado, nós sabemos isso. Nós lemos a Bíblia, sabemos que após o pecado do homem, o homem está sujeito a sofrer enfermidades, a morrer, a sofrer angústia, desespero, decepção, frustração. O que devemos entender é que a saúde, ela é um propósito de Deus. Ela sempre foi um propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou a este mundo, Ele encontrou um mundo completamente enfermo. Então, Ele despertou nele um desejo de curar aquelas pessoas. Despertou um desejo dele de mudar a vida, de sarar aquelas pessoas que estavam enfermas. Todas as pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo não foram embora daquele mesmo jeito, não. Elas foram saradas, elas foram curadas, porque recebeu poder da parte do Mestre. E você sabe que está escrito lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus ainda cura, Jesus ainda sara, Jesus ainda liberta, Jesus ainda faz um milagre de cura na sua vida. Aleluias, e Ele quer. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e Ele levou sobre si as nossas dores. Desde que o homem pecou, ele vem sofrendo esses tipos de males, frustrações, decepções, enfermidade. E nem mesmo Salomão, na sua extrema sabedoria, escapou disso, porque ele disse, lá em 1 Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? O que Salomão quis perceber aqui é que tudo é aflição de espírito. Agora, o que nós crentes, vejam bem, é para você crente, é para você que tem a marca da promessa, é você que vai morar no céu, é você que está predestinado a viver uma eternidade junto ao lado de Deus. Nós precisamos saber que para vencer esses males, nós precisamos encontrar soluções espirituais, ou seja, é lá no mundo espiritual, é lá no mundo espiritual, não é em nenhum outro caminho, mas assim, caminhos espirituais, é no mundo espiritual. Lembra quando Paulo e Silas foram aprisionados? Estava tudo bem, eles estavam pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, de repente eles se acharam presos, encarcerados, algemados. E a mulher sunamita? Lembra da mulher sunamita? A mulher sunamita, ela lá em 2 Reis, capítulo 4, ela sentiu toda a tristeza e frustração tomar conta do seu coração, porque perdeu um filho. Como pode, pastor Juvenil? Aquele filho era um filho da promessa, e ela perdeu. Aleluias. E quanto a Abraão? Abraão é outro exemplo nosso. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que venceram. Abraão, que já olhava para o filho Isaque, que pensava que tudo estava certo, depois de ter vencido o medo, depois de ter vencido a velhice, depois de ter vencido a esterilidade de Sara, agora vem Deus e pede o seu filho. Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Talvez os nossos problemas não sejam iguais a esses aqui citados na Bíblia. Talvez os seus problemas não sejam iguais a esse aqui, as suas frustrações não sejam iguais a essas aqui. Mas uma coisa é certa, precisa encontrar no mundo espiritual a saída. E uma das saídas, sabe qual é, pastora? A nossa boca. Sim, a sua boca. A nossa boca tem poder sim de proferir palavras de vitória.
Aquilo que sai da sua boca precisa ser bênção. Há um versículo lá em Tiago, acho que é em Tiago, capítulo 3, versículo 10, que fala que a boca que amaldiçoa, que fala mentira e que maldize, essa mesma boca pode dizer palavras de vitória, palavra de bênção, palavra de milagre, palavra de vencedor. Sim, da sua boca pode sair palavra que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. É da sua boca, ou seja, são caminhos espirituais, é lá no mundo espiritual. A partir do momento que você proferir palavras de bênção, palavra de vitória, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Será que seremos capazes de dizer que vai tudo bem quando estivermos passando pela maior frustração em nossas vidas? Será que somos capazes de dizer isso? Não, vai tudo bem. Porque foi justamente isso que a mulher sunamita falou. Quando ela foi em certo lugar e perguntaram: como é que vai a senhora? Ela: vai tudo bem. Mesmo seu filho ficando em casa morto, ela disse: vai tudo bem. Por quê? Porque ela resolveu falar palavras de verdade, é palavra de fé, é palavra de vitória, é palavra de ressurreição, é palavra de vida. Ela acreditou que Deus iria mudar o quadro dela naquele momento. Da boca dela saiu palavras de vida, palavra de ressurreição. Vai tudo bem, meu filho está morto, mas vai tudo bem. Quem pode fazer isso? Seríamos capazes de cantar hinos e louvores a Deus quando estivermos passando pela maior frustração de nossas vidas? Pois foi exatamente isso que Paulo e Silas fez. Estavam acorrentados, pregando, ou seja, estava ali pregando a palavra de uma forma tranquila, deliberada, foram acorrentados, foram presos, mas lá na cadeia eles começaram a louvar a Deus, aleluia, eles começaram a cantar para o Senhor, ou seja, é da sua boca que sai a palavra de vitória. No caso de Paulo e Silas aqui, foi os louvores. O louvor que sai da sua boca, o louvor que é para Deus, que sai da sua boca, ele é poderosíssimo. Ele vence até guerra. Lembra lá de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20? Josafá, 2 reis se levantaram para guerrear contra Judá. Josafá era o rei. É claro que eles oraram, é claro que eles jejuaram. Mas aí alguém aconselhou a Josafá a colocar os cantores à frente daqueles que estavam armados, a colocar os cantores ali, e acompanhando eles, foram direto para a guerra. O engraçado é que a Bíblia não explica direito, assim, não entendemos. O que nós sabemos é que teve uma intervenção divina, que teve um milagre ali. O que Deus fez foi desbaratinar a mente daqueles inimigos, e eles começaram a lutar contra si. Veja o que aconteceu. E quando Josafá chegou com o seu exército lá, não tinha uma alma viva para contar a história. O seu louvor, ele é poderosíssimo. Ele tem poder. Abre a sua boca para louvar a Deus. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Se tudo está fechado, adore ao Senhor. Isso é muito importante. Me lembro, pastor Juvenil, que quando eu casei, casadinho de novo, estava desempregado, os dias foram passando e nada de emprego, até que eu saí dia todo, saí para procurar emprego, longe, saí cedinho, andei em tudo, entrei em tudo quanto é porta, em tudo quanto é setor, tudo quanto é loja, e nada, as portas fechadas. E de repente, já era 5 horas da tarde, eu estava até com fome. Eu parei, meu Deus, não abriu a porta, não achei nada. Eu estava procurando serviço de motorista, sempre fui motorista, a vida toda, pastor Zé Neto. E eu, vamos embora agora, chegar em casa lá por 7 horas, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. E comecei então a louvar o Senhor, né? Cantar hinos da harpa, lembrando de um hino da harpa. Comecei a caminhar. Eu não andei 50 metros, vi uma loja assim, uma loja. Aí eu vou entrar aqui, a última loja. Entrei naquela loja, saí empregado para a honra e glória do Senhor. Os louvores
Ou seja, palavra que sai da nossa boca, palavra de bênção. No caso de Abraão, por exemplo, Abraão estava ali olhando de longe o seu filho Isaque crescer bonito, forte. Talvez Abraão já via nele, atrás dele, aquela grande multidão, aquela grande nação. Agora vai realizar. Deus vai cumprir com a sua promessa de me tornar o pai de uma grande nação. Aí de repente vem Deus e diz: olha, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto. Oferece em holocausto. A Bíblia é interessante que algumas coisas ela não explica. No caso da destruição de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que Abraão, ele foi insistente com Deus para que Deus pudesse livrar aquela cidade, para que não pudesse destruir aquela cidade. Mas aqui no caso de Isaque, Abraão ficou calado. Ele simplesmente levantou de madrugada e foi direto para o Monte Moriá. Ele simplesmente obedeceu. Obedeceu. Mas só que Abraão, pastor, ele não foi Abraão por acaso. Deus só mudou o nome dele de Abraão para Abraão, porque Deus sabia que ele era um homem de fé. Deus jamais faria o que ele fez com Abraão, faria conosco. Jamais ele pediria a nós o nosso Isaque. Mas ele pediu a Abraão porque ele conhecia Abraão. Ele sabia que Abraão não iria fugir daquele momento de frustração em sua vida, naquele momento de decepção, naquele momento de tristeza, naquele momento confuso, naquele momento que ele não entendia mais nada. Mas ele queria somente obedecer. Mas Deus sabia que Abraão era capaz sim de dizer: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. O que Abraão fez foi proferir uma palavra de verdade, uma palavra de poder, uma palavra de provisão, uma palavra que Deus gosta de ouvir. Quem sabe nessa noite você vai dizer para você mesmo que Deus proverá uma bênção para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego, para os seus amigos, para a sua igreja. Deus proverá a bênção que você está esperando, porque Deus não nos deixa confundido. Deus não deixa confundido. É claro que Abraão, ele só foi destacado porque ele obedeceu. Eu me lembro de uma história não, quando eu era pastor de uma igreja, alguns anos atrás, pastor Val, nós recebemos uma família, veja como isso é interessante, irmãos, uma família que veio lá de Tocantins. Aquela família chegou ali, e eles estavam com as suas vidas completamente bagunçadas. Para começar, eles não eram casados. E eu não sei como, pastor, que o pastor de lá haviam batizado mesmo assim. Aquela mulher, ela tinha uma profissão tão bonita, mas não conseguia exercer a profissão. Então ela fazia uma coisa mais baixa e recebia bem menos. O rapaz, ele não conseguia parar 2 meses no emprego. Sempre era mandado embora ou ele saía e não gostava. Eles moravam de aluguel. Aí certo dia eu pedi para que eles ficassem depois do culto e fui conversar com eles. Eu li Deuteronômio capítulo 28 para eles. Eu ministrei aquela palavra na vida deles. Se atentamente ouvires a voz do seu Deus e procurar fazer aquilo que Ele manda, Deus vai abençoar a vida deles. Eu ministrei isso na vida deles. Ministrei a palavra de Deus na vida deles. E sabe o que aconteceu? Eles concordaram. Antes eles estavam com o coração fechado para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Não concordavam com nada, não acreditavam com nada, não obedeciam nada. Mas a partir daquele momento eles resolveram obedecer e seguir as instruções da Bíblia Sagrada. E de repente o milagre começou a acontecer na vida deles, a partir daquele momento. Hoje deve ter o quê? Uns 4 anos que isso aconteceu. Naquela mesma semana, aquele homem foi no emprego, foi empregado, hoje deve estar uns 4 anos que está no mesmo lugar, para a honra e glória de Deus. Aquela mulher conseguiu ser promovida ao cargo que ela realmente estudou, e está trabalhando até hoje, ganha mais. E para melhorar ainda, naquela época, ela recebeu, não sei se foi uma carta ou um telefonema, que fosse até o banco, na Caixa Econômica, porque lá havia um dinheiro liberado, aquele dinheiro que o Michel Temer liberou, né, que era do FGTS, que as pessoas pediam conta, ficava lá, mas o Michel Temer liberou tudo.
E ela foi lá, até espantou com tanto dinheiro que ela tinha. Eles compraram a casa, compraram uns carros seminovo. E o melhor é que o coração deles abriram para as coisas de Deus. Aquele rapaz, ele era influenciado a querer pregar, a querer ser obreiro. Eu disse, para ser obreiro, a primeira coisa que tem que fazer é ser dizimista na casa do Senhor. E ele concordou, hoje já é presbítero para a honra e glória do Senhor. Obedecer é a palavra que abre, que faz milagre na nossa vida. Obedecer. Amém? Amém, pastor? Obedecer. Tá bom? Posso fazer uma oração? Aquele dia eu fiz uma oração com aquele casal, com aquela família. E a partir daquele momento as suas vidas mudaram. Talvez os seus problemas sejam bem pequenininhos, mas por mais que sejam pequenininhos, ele pode estar ali engastanhado. Peço que fique de pé, vamos fazer essa oração. Você faz essa oração agora para que Deus possa te livrar das frustrações da vida, resolver os seus problemas, trazer a bênção que você tanto precisa, fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Quem sabe aquele parente que você tanto ora para eles voltar para os caminhos do Senhor. Quem sabe a partir de hoje, a partir de agora, que Deus vai começar a trabalhar na vida dele, e ele vai voltar para os caminhos do Senhor, e vai ser uma honra, e vai ser uma bênção. Amém? Não ora aí, vai orar em favor disso, amém? Senhor meu Deus, Pai querido, meu amado, meu eterno, meu Salvador, te louvamos e glorificamos, ó Pai, por tudo. Meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, ouvir as nossas orações, sim, meu Deus, o nosso clamor, meu Deus, abençoar, meu Deus, a cada vida que está aqui nessa noite, meu Pai, faça acontecer, meu Deus, faça acontecer, meu Pai, derrama, meu Deus, um milagre sobre essa vida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Obrigado por poder sentar. Obrigado, pastor. Amém? Vamos cantar o hino de número 33 da harpa cristã. Enquanto isso, a gente vai colher a oferta para o trabalho do Senhor. Quantos quer que o Senhor segura na sua mão? Amém? Vamos lá, pastor José. Hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz, onde chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Aleluias, pastor Walter. Deus abençoe, muito obrigado aos irmãos. Amém, irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés. Quantos querem retomar a Deus aí a alegria de servi-lo em obediência, em vitória? Quantos querem? Ergue sua mão aqui nesta noite. Eu peço aos irmãos que nós oremos para que a igreja esteja a retomada esse ano do avivamento, do renovo na igreja, com um compromisso na igreja, com a vitória sendo alcançada por cada membro da igreja, o evangelismo ser retomado, porque nós tem 2 anos aí que nós ficamos aí, né, um pouco exprimido. Então que a igreja possa retomar esse avivamento.
Precisamos da obediência, precisamos do temor a Deus, precisamos da unidade, precisamos da oração, precisamos do comprometimento com Deus. Ore aí em seu lugar para que a igreja retoma toda essa trilha que precisa trilhar com essa rota para o céu. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui. Abençoa a vida do pastor Joel, sua família, ó Deus amado, que nos umbrais da porta da casa dele esteja ali afixado, ó Deus amado, a guarda fiel dos teus anjos poderosos, guardando a entrada e a saída, onde cada um dos irmãos aqui desta igreja colocar a planta dos pés, seja abençoado. Que esse ano nós retomamos, ó Deus amado, o avivamento, o renovo, a alegria em servi-lo, ó Deus amado, em estar em tua casa, ó Deus amado, em fator de obediência, ó Deus amado, em submissão, louvor, gratidão ao teu santo nome, ó Deus. Assim nós oramos, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam uma salva de palma para Jesus. Tatiana, Deus te abençoe. Essa casa é sua. Deus abençoe sua vida. O pastor que está nos visitando, Deus continue prosperando. Deus abençoe o pastor Vanderlan. Você que nos assiste em seu lar, Deus abençoe ricamente.